Está no ar mais uma live do programa Parlamento Aberto, desenvolvido aqui pela Câmara de Vereadores, pela Câmara Municipal de Piracicaba. Eu estava sempre acostumado a falar Câmara de Vereadores de Piracicaba, mas é que desde o ano passado, quando foi aprovada uma revisão na lei orgânica, a Câmara passou a se chamar Câmara Municipal de Piracicaba e não mais Câmara dos Vereadores de Piracicaba, ou de Vereadores de Piracicaba. Então é Câmara Municipal de Piracicaba. Hoje falaremos com a Marilda Soares, minha querida Marilda Soares. Nós tivemos um contato muito próximo durante o período em que ela foi assessora da ex-vereadora Nancy Tami, então sempre falávamos lá na Câmara, sempre tínhamos muito contato com ela. E hoje ela assumiu a coordenadoria do CRAM, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Olá, Liamara! Seja bem-vinda aqui, boa tarde para você também. Prazer que você esteja aqui com a gente também. Ó, o Rafael está aqui, a Zaira, a Lê Santin, tá todo mundo que está chegando aí. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais essa live aqui do programa Parlamento Aberto. Todo dia, sempre 1h da tarde, a gente começa e sempre fala sobre algum assunto aí de interesse da cidade. Eu estou só marcando aqui o nome certinho da Marilda para poder ficar registrado. Aqui, maravilha, esperando ela chegar. Olá, Dani, olá, Gabriel, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O nosso papo hoje é para falar sobre, né, esse desafio das demandas voltadas aí ao combate, né, à violência contra a mulher, ao feminicídio e todas essas questões que estão envolvendo, que envolvem, né, essa situação que existe, lógico, em Piracicaba, existe em cidades de todo o Brasil, né? E a Marilda, ela tem uma história muito voltada à educação também, sempre, né, aqui, ó, já está conosco aqui, ó, vou chamar ela, e aí ela já fala. Todo mundo que está entrando aí, muito prazer, mais um dia, esse dia aqui ó, tá um pouco nublado hoje aqui, tá até gostoso. Olá, Marilda, minha querida, tudo bem? Tudo bem, Eric, como vai? Tudo bem, estamos caminhando. Como a gente falou ali no nosso teste, né? Estamos buscando fazer do limão a limonada, né? Como se diz por aí, né? Porque realmente fácil, falar que está fácil não tá, né? Mas a gente precisa manter vivo, manter ativo, né, para poder desenvolver tudo que a gente precisa fazer, né? Não tem como fugir da raia, vamos dizer assim, né? Não, não tem. É um momento que exige, como nós conversamos agora há pouco, exige muita resiliência, muito autodomínio, autocontrole e a busca de uma perspectiva positiva, porque a gente espera a cura, a gente espera a mudança desse panorama, a gente espera os recursos materiais, a vacina e tudo mais, para que a gente possa viver o velho normal, o velho normal. Nem fale, viu? Que saudade desse tal de velho normal aí, viu? Sim. Começa essa coisa de rede social que fica lembrando, você estava há 2 anos não sei aonde, você estava há 3 anos não sei aonde, você fala, caramba, olha como, né, eu ia para show, eu ia para bar, eu ia para casa de amigo, nossa, a gente não faz mais nada disso, né, porque estamos impossibilitados, né? Mas enfim, vamos lá. Marildo, eu queria que a gente começar o nosso papo aqui, eu acho que é importante. Pessoas, às vezes, né, você passou 4 anos trabalhando ali com a vereadora Nancy, a vereadora que Sim. fez, aliás, um trabalho muito interessante em diversos aspectos. Mas eu acho engraçado que você é uma pessoa muito... seu jeito calma, esse seu jeito mais introspectiva, de certa maneira. Às vezes as pessoas não têm a noção de quem é Marilda Soares, do que ela já fez, do que ela já estudou, o que ela sabe. Então eu queria que você começasse fazendo uma apresentação sobre você, os trabalhos que você já realizou, né, tanto na educação quanto na área política, sua formação. Queria que você se apresentasse para as pessoas que olham a Marilda e falam assim, caramba, quem é Marilda?
Nossa, que difícil. É muito mais fácil falar sobre os outros, né? Até porque a vida alheia é sempre mais interessante. Mas boa tarde a todos, a todas, a todes, né, que nos acompanham aqui. Eu quero começar agradecendo, Eric, por esse convite que você me fez. Eu me sinto muito honrada em participar dessa live do Parlamento Aberto, porque, para mim, eu vi nascer o Parlamento Aberto, né, nesses últimos 4 anos, e para mim é um espaço realmente de exercício de cidadania, é bastante democrático. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e é um prazer enorme estar aqui. Agora, em relação a mim, eu sou uma mulher negra brasileira, tenho 55 anos. Durante 25 anos eu fui professora, 5 deles na educação básica, 20 anos no ensino superior, como professora no curso de História e como coordenadora também desse curso de História. E na educação básica, eu fui professora de História e de Filosofia e fui também coordenadora no município de São Caetano, eu era funcionária pública, né, efetiva, fui coordenadora da área de História e Geografia durante um período. E aqui em Piracicaba, eu já tive uma atividade que me deu muito prazer, né, lidando com a questão de política pública, no Executivo Municipal, na Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, trabalhando com a questão da empregabilidade e a qualificação profissional para os trabalhadores. Depois, mais 4 anos, eu tive o prazer de trabalhar na Câmara, então o trabalho no Legislativo é totalmente diferente. Trabalhei com a vereadora Nancy Tami, e lá tive a oportunidade de participar da elaboração de uma série de proposituras de projetos de decreto legislativo, projeto de lei, emenda orçamentária, sempre voltada à questão da emancipação e da proteção e do atendimento à mulher, especialmente da mulher em situação de violência. Eu acho que foi uma experiência diferente, porque até então eu tinha um conhecimento teórico e passei a ter uma aproximação maior na perspectiva da legislação, e agora eu estou aqui no CRAM, coordenando o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. E, quanto à minha formação, eu sou bacharel em História, também sou licenciada em História, sou licenciada em Pedagogia, sou mestre em História Social, História das Instituições, e sou doutora em História Política do Brasil Contemporâneo. E agora, para não ficar parada, eu estou fazendo uma especialização em Psicopedagogia e Neurociência, que é para desbravar aqui um campo novo, que é uma área de interesse para mim também. É basicamente isso. Basicamente isso. Gostei desse basicamente isso. Ó, a Lia Mara, que eu já conversei com ela, a Lia Mara aqui, ela falou assim, ó, sem modéstia, conta tudo, doutora. Ela tá mandando você contar tudo aqui, ó. E tem aqui um boa tarde aqui do perfil do Arrudas Muel 12345. Alguns perfis aqui que já mandaram algumas mensagens. E tem um aqui que eu quero registrar que eu achei bem bacana. A K Paulista, K.Paulista, dizendo o seguinte, ó, que alegria saber que existem pessoas tão qualificadas em espaços tão importantes para a nossa sociedade. Eu assino embaixo para ela, realmente, o que ela disse, porque é muito isso, daquilo que eu já conheço de você, Marilda. E a cidade é sua aqui, o mandato coletivo, a cidade é sua, mandando aqui um boa tarde também, e falando que a Marilda é super qualificada e que adora estudar. Adora mesmo. É verdade. Mas aí você sai... A gentileza. Aí você sai desse processo legislativo, né, que você passou, né, bem lembrado, trabalhando muito na questão do empoderamento feminino. Vocês tinham ali, durante o período do trabalho da dancinha, a instalação da Procuradoria Especial da Mulher, o Fórum de Empreendedorismo Feminino. Vocês tiveram várias ações voltadas a esse campo. E aí você vai para o CRAM.
hoje Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Explica um pouco o que é o trabalho hoje do CRAM, qual que é o trabalho, para a gente depois falando de especificidades, de momentos e também das políticas mais específicas aí que vocês estão desenvolvendo, né? De fato, só retomando um pouquinho, nesse processo legislativo, os projetos, eles foram muitos, porque era uma área de interesse, é uma área de interesse da Nancy Tami, e aí a gente teve essa oportunidade, sim, de trabalhar na elaboração do projeto que criou a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Vereadores. É um projeto que surgiu primeiro na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal e veio para os municípios, né? Então nós fizemos uma adaptação à realidade de Piracicaba para conseguir a aprovação desse projeto. E isso foi logo no início, o Fórum de Empreendedorismo Feminino, que ganhou inclusive o prêmio de Boas Práticas Legislativas no ano de 2018. E a gente trabalhou também, dentre outras proposituras, mas eu acho que uma que foi muito significativa foi a lei que estabelece as diretrizes de enfrentamento à violência contra a mulher e que consolida a rede de atendimento e proteção às mulheres, no município, né? E agora surgiu essa oportunidade de vir aqui para o CRAM, a ex-coordenadora Vanessa Rossato, que fez um trabalho maravilhoso aqui, junto com a equipe, que são pessoas muito qualificadas, muito humanas, né? E com uma percepção bastante sensível e, ao mesmo tempo, técnica do trabalho que é realizada. E a Vanessa foi desenvolver outros projetos e surgiu essa oportunidade, eu me candidatei e estou aqui. Mas o CRAM, ele foi criado aqui no município de Piracicaba em 25 de novembro de 2016. De 2015, perdão. E eu me lembro porque justamente foi numa conferência municipal da mulher em que foi anunciado pelo prefeito a criação desse centro de referência que já era muito esperado. Então, o que o CRAM faz basicamente, que serviço que ele oferece, né? Primeiro, o de atendimento, de acolhimento, de atendimento e de orientação às mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, é uma especificidade desse serviço fazer esse trabalho de acolhimento, de atendimento, de acompanhamento, né? Visando sempre a promoção da mulher, a autopercepção, a autodeterminação, de maneira que ela possa se sentir mais fortalecida e, assim, possa tomar as melhores decisões no sentido de romper o ciclo da violência. E você poderia falar um pouquinho mais específico quais são esses serviços, de que forma que são encaminhamento, como que isso ocorre, de que maneira que isso se instrumentaliza? Basicamente duas formas, né? As mulheres comparecem aqui ao serviço, o primeiro atendimento ele é sempre presencial, a gente não tem demanda reprimida, mesmo durante o período da pandemia, o serviço continua em funcionamento, até porque as necessidades se ampliaram, e a mulher ela vem espontaneamente, né, buscando informações, ou ela vem também encaminhada pelas instituições, pelos órgãos que compõem a rede de atendimento e proteção à mulher. E dentre esses órgãos, o que mais encaminha é a DDM, né, a Delegacia de Defesa da Mulher. Mas também a gente recebe muitos encaminhamentos da Defensoria Pública, do Conselho da Mulher, da Secretaria de Saúde, do CRAS, do CREAS, e de toda essa rede que compõe esse serviço de atenção à mulher aqui no nosso município. Mas, principalmente, os encaminhamentos são feitos pela Delegacia da Mulher. E aí, quando a mulher que é encaminhada, tanto pela DDM, mas por outros órgãos também, quando ela Sim. chega no CRAM, qual que é a primeira abordagem, quais são os instrumentos que vocês têm dentro do CRAM para poder dar a proteção a essa mulher que já, pelo que eu estou entendendo, ela já está vitimada pela violência de alguma maneira?
Sim. A primeira aproximação é feita através de um acolhimento e de uma escuta qualificada, porque a mulher ela precisa, naquele momento, estabelecer um vínculo, estabelecer uma conexão, expor qual é a situação que ela está vivendo e a partir daí, pela autodeterminação da mulher, porque não necessariamente ela precisa tomar essa ou aquela decisão, mas é feito todo um trabalho de atendimento que é psicossocial e também de orientação sociojurídica. Então, são momentos diferentes, mas é sempre um atendimento que respeita essa demanda que a mulher traz, né? E após esse primeiro momento de acolhimento, de escuta qualificada, é traçado com a mulher um plano de acompanhamento, caso ela queira passar por um processo de acompanhamento. Então, tem toda uma reflexão, né? Quando isso é possível, quando a mulher quer esse atendimento, quando ela tem a possibilidade também, porque muitas vezes ela quer e não tem a possibilidade, e já eu falo sobre isso, mas quando é traçado esse plano, elaborado esse plano para fazer o acompanhamento, se faz então toda uma reflexão sobre o que é o ciclo da violência, como ele se mostra, quais são os instrumentos jurídicos que ela tem para romper com esse ciclo, e qual é o processo de fortalecimento emocional, né, que é necessário também para que se possa tomar algumas decisões no sentido de superar essa situação de violência. Então, é feito todo esse trabalho. E algumas mulheres passam por acompanhamento durante períodos mais longos. Nós temos casos referenciados, que são os casos acompanhados, e temos também os casos pontuais, que às vezes a mulher vem, busca uma informação, estando ou não, declarando ou não que está em situação de violência, mas por algum motivo ela decide não voltar ao serviço, não fazer o acompanhamento. Então, nós temos esses casos pontuais. Desde que o serviço foi iniciado até hoje, a gente tem cerca de 1.000 casos referenciados, acompanhados. E nesse trimestre, por exemplo, nós tivemos 192 casos atendidos e 142 casos referenciados, só nesses 3 primeiros meses. Afora os outros casos que já vêm com atendimento desde anos anteriores. Que bacana, que legal. É um trabalho bem... Agora você falou uma questão que eu acho que é importante a gente aprofundar, que muitas vezes a mulher quer o atendimento, mas não pode. E aí me vem a questão que eu acho que tá dentro dessa problemática muito que as pessoas não fazem, não tem noção. Mas quando todas as vezes que eu entrevistei alguma pessoa que está fazendo esse tipo de trabalho, eu sinto que você tem o primeiro impacto ali de você tirar a pessoa de perto do agressor. Isso é o primeiro passo, é o passo urgente. Você tira ele do agressor. Mas você tem a vida que a pessoa precisa restabelecer para não ter que voltar para próximo do agressor, né? E eu acho que aí que entra também outras questões que são muito mais complicadas nessa proteção. Então eu queria que você pudesse nos passar um pouco melhor o que é feito dentro dessa perspectiva, né? Daquela mulher que sabe que está sendo violentada, ela quer quebrar aquele ciclo, mas muitas vezes ela não tem nem condições materiais de fazer, de estar propenso ao atendimento que vocês realizam, né? Sim. Tem essa questão das condições materiais, ela é extremamente séria, né? Porque nós temos que pensar a temática da violência dentro de um contexto social bem mais amplo. Não é apenas o ato da violência ou a reincidência daquele ato. É toda uma conjuntura social, é toda uma falta de oportunidades e de condições materiais concretas, muitas vezes, para que as mulheres quebrem esse ciclo, ou de condições emocionais, afetivas, para quebrar esse ciclo. Então, quando a gente fala no ciclo da violência, muitas mulheres acabam descobrindo, despertando para essa verdade de que elas vivem o ciclo da violência, né?
que é o momento da aproximação, do carinho, do momento que nós chamamos de lua de mel. Depois, os pequenos desentendimentos, a tensão, o conflito, o início das agressões, que podem ser psicológicas, morais, e até chegar na agressão física, agressão sexual, cárcere privado, quer dizer, várias questões, já no momento que a gente chama de momento de explosão. E depois disso vem um outro momento que é o do arrependimento, o do perdão, da volta, a lua de mel, e aí esse ciclo vai se reproduzindo e cada vez as fases vão ficando mais curtas, né? O tempo mais curto entre uma e outra. Então tem essa questão, que é uma questão emocional, que é uma questão afetiva também, e tem a questão da falta, muitas vezes, de condições materiais para romper aquele ciclo. Porque você, principalmente pensando aqui nas mulheres que têm filhos, né? Muitas vezes essas mulheres, elas vivem como cuidadoras, cuidando dos filhos, cuidando do seu parceiro, cuidando dos seus pais, enfim, uma série de obrigações que a sociedade considera que são tipicamente obrigações das mulheres, né? E que aí naturaliza-se o fato de que a mulher não tenha independência econômica. Então, ela, para sair, ela precisa ter uma casa, precisa ter uma moradia para ela, para os seus filhos, enfim, para as pessoas que dependem dela, ou mesmo só para ela, quando ela não tem esses dependentes, né? E aí é fundamental que se tenha uma política pública bastante integrada e que tenha um olhar para a questão da moradia, para a questão do trabalho, para a questão da formação, a própria questão da saúde, a saúde física e a saúde mental dessa mulher. Por isso que a gente tem que pensar em políticas públicas considerando o conceito de interseccionalidade. O problema, ele nunca acontece isoladamente. Ele sempre é fruto de uma conjuntura que é bastante complexa, né? E aí você pensar no problema na perspectiva da interseccionalidade e buscar soluções na perspectiva da intersetorialidade. Então, que é um trabalho integrado e que veja a mulher como um sujeito na sua totalidade, com todas as necessidades que tem. Aqui é feito o trabalho também de encaminhamento dos casos para outros serviços. Quer dizer, o caso no que diz respeito à temática da violência, ele continua sendo atendido aqui, mas as outras necessidades que são identificadas, elas também devem ser atendidas em outros serviços. E aqui o CRAM trabalha bastante em rede, né? Muito junto, por exemplo, no caso do Conselho Tutelar, porque às vezes, e não é raro, há filhos, há crianças e adolescentes envolvidos e essas crianças e adolescentes presenciam os atos de violência. Então, é necessário também fazer um trabalho articulado com o Conselho Tutelar, no sentido de proteger os direitos dessas crianças e desses adolescentes. E também em relação a outras necessidades que são identificadas, seja a Defensoria Pública, seja a DDM, seja o Fórum, né? Muitas mulheres procuram o serviço também porque, de alguma forma, tem dificuldade de acessar as medidas protetivas. Então, é feito também pela técnica que trabalha com a orientação sociojurídica, que é uma advogada, é feito também esse contato com o fórum e com os demais órgãos da rede, né? E quando é o caso extremo, quando é avaliado que a mulher está em risco iminente de morte, então é feito também um encaminhamento para a casa-abrigo, né, que é um serviço conveniado com a nossa prefeitura aqui de Piracicaba. Perfeito. Estamos recebendo algumas mensagens aqui. A Elisete Santos, que está sempre envolvida também nessa temática, sempre está nos eventos da Câmara, falando aqui, ó, a rede de atendimento é um grande passo para as mulheres, ter um olhar sensibilizado faz toda a diferença. Obrigado, Elisete, pelo seu comentário aqui. O Conepir está parabenizando pela temática abordada. E aí, também eu acho que entra dentro daquela interseccionalidade que você diz, quando a gente fala do Conepir, está trabalhando especificamente com as questões das mulheres negras, né, que são aspectos mais específicos. Mas antes de chegar nesse ponto,
A senhora falou da questão da casa-abrigo, né? E na Sim, entrevista que eu fiz aqui com a Lia Mara, que é a presidente do Conselho da Mulher, ela colocou essa demanda da casa-abrigo hoje estar, né, ter essa parceria com o município, mas ser uma casa-abrigo fora da cidade, o que muitas vezes cria um problema em torno de você ter que desmontar aquela vida que já está posta aqui de sim. trabalho, de filhos na creche, na escola e, né, e tudo mais, próximo das famílias, muitas vezes, e mandar para uma outra cidade, e isso acaba criando outros problemas. Queria que a senhora falasse um pouco qual que é a sua visão sobre isso e também que tipo de diálogo dentro da estrutura do poder público municipal existe em torno dessa demanda. Bom, Eric, o projeto para a implantação de uma casa-abrigo, ele foi apresentado pela primeira vez em 2017, como uma emenda ao orçamento, foi rejeitado naquele momento, mas depois, no ano seguinte, foi implantado. Em 2018, foi autorizado, entrou no orçamento, e em 2019 é que efetivamente começou a funcionar por um sistema de convênio, né? Uhum. Esse convênio, ele garante o atendimento de 15 vagas anuais, seja para a mulher, seja também para os seus filhos, menores de 18 anos, né, que também são abrigados quando a mulher é abrigada. O período de estadia dessa mulher vai até 90 dias, mas em casos especiais pode ser renovado esse período quando se avalia que a mulher não tem uma rede de apoio para voltar para a cidade. E como você disse muito bem, muitas vezes a mulher, ao não ter uma casa que seja sua, uma moradia segura que seja sua para ela e para os filhos, ou mesmo só para ela acaba tendo que buscar outras opções, né? E geralmente é a mudança de cidade. Por quê? O autor da violência, ele em nenhum momento foi penalizado. Ele continua vivendo na cidade, ele continua tendo as suas atividades normais, a menos que ele tenha sido preso por alguma razão, mas aí são casos de uma menor quantidade, né? A incidência é bem menor, e geralmente a mulher e os filhos que são penalizados. Então, com essa preocupação, a equipe aqui do CRAM, em conversa com a secretária Euclídia, né, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, expôs a necessidade de repensar o modelo dessa política pública e de constituir aqui no nosso município um espaço que pode ser uma casa de passagem, uma casa-abrigo, ou ambos, ou algo parecido com aquele modelo, que é um modelo que é o modelo da Casa da Mulher Brasileira, em que você tem o atendimento médico, o atendimento assistencial, psicológico, jurídico, etc. E tem também um espaço para o abrigamento com segurança. E aí, sensível a essa questão, a Euclídia nos chamou para uma reunião, nós tivemos uma primeira reunião já, eu acho que alguns avanços vêm por aí, e eu já estou falando porque saiu na imprensa, né? Nós tivemos uma reunião que contou com a secretária, com a equipe aqui do CRAM, com a diretora da Proteção Social Especial e a técnica de referência dessa Proteção Social Especial. Tivemos também o presidente da ENDAP e o secretário de obras e também o presidente do IPLAP, para que a gente pudesse discutir de forma integrada essa questão. Então, há sim a perspectiva de repensar esse modelo, porque agora é necessário, diante da demanda que foi apresentada, é necessário que se faça uma avaliação da viabilidade técnica e da viabilidade financeira para essa implantação. Mas eu acredito que as mudanças têm boas perspectivas e eu acho que a gente vai ter algum fruto a partir desse primeiro movimento que começou a ser elaborado a partir do mês passado. As Legal, perspectivas bacana. são boas. Que bom, Agora, que bom. o Fica, que não é bom
são os índices da violência, né? Sim. Que tem aumentado bastante aqui no nosso município, especialmente nesse momento que a gente está vivendo aqui de pandemia, em que os dados eles são subnotificados, porque muitas vezes, como eu falei antes, as mulheres às vezes querem, mas não têm a possibilidade, porque estão ali convivendo com o autor, né? Os seus parceiros afetivos, muitas vezes também estão desempregados, muitas vezes essa mulher também está, e aí justamente dentro daquele núcleo familiar se instala o conflito com muito maior facilidade, né? Então os números eles têm mostrado isso para nós. Não, muito legal tudo isso que você colocou, Marilda, porque primeiro que se conecta com a demanda que a Lia Mara trouxe aqui, e para que as pessoas entendam, a Lia Mara, como presidente do conselho, ela também, do Conselho da Mulher, ela tem esse papel de captar demandas que vêm aí das entidades, dos grupos que trabalham em torno da temática, né? Então, é legal que você traga isso já numa perspectiva aí de uma melhora, de um olhar, né? E acho que é uma resposta muito efetiva, né, que vocês já estão dando nesse momento. Mas é claro que depende de toda uma articulação, a gente sabe como isso funciona. E já que você citou, eu vou antecipar uma pergunta que eu tinha previsto aqui. Você lembrou muito bem daquele processo de 2017, porque foi uma luta, inclusive encabeçada pela então vereadora Nancy, lá na Câmara, que foi no debate sobre o plano plurianual. Naquele momento, o governo estava fazendo um plano plurianual, que é uma previsão orçamentária para os próximos 4 anos, e aí as entidades voltadas a combater a violência contra a mulher, elas se articularam para pedir uma emenda que fosse colocada dentro do PPA, porque daí já previa 4 anos, inclusive para a construção dessa casa de passagem, né? Não foi possível incluir a demanda em si, da maneira como vocês estavam colocando, mas depois o próprio governo foi sensível em colocar dentro do projeto dele, não como uma emenda, mas como dentro do projeto que foi encaminhado para a Câmara. Eu me lembro que eu acompanhei muito de perto esse processo também, viu, Marilda? Sim, aí, eu me lembro. E aí eu estou fazendo esse breve preâmbulo aqui sobre essa história, que agora, exatamente agora, foi anunciado ontem pela Prefeitura, segue até o dia 30 de abril, nós estamos no momento de captação de demandas para o PPA, que vai vigorar de 2022 até 2022, 2023, 2024, 2025, né? O próximo PPA. E aí eu queria saber, existe uma articulação dentro desse PPA novamente, assim como ocorreu em 2017, como que vocês estão se articulando, né? Quando eu falo você, eu sei que você está hoje num cargo que tem uma representatividade de governo, mas você também tem um bom trânsito dentro das entidades, né? Dentro dessa rede de proteção que você sempre coloca aí. Então, eu queria saber se tem alguma demanda que deve aparecer aí para o PPA. Com toda certeza. Porque a rede de atendimento... Existe um grupo de trabalho, né? Falando aqui para quem não conhece isso, né? Existe um grupo de trabalho que se chama Rede de Atendimento e Proteção às Mulheres de Piracicaba e envolve 39 órgãos e entidades, né? Instituições também da sociedade civil, e já tem feito um trabalho de boa monta dentro do município. Opa, deu uma travadinha aqui. Quando estão em situação de violência. Marilda, deu uma pequena travada. Você pode repetir? Travou aqui, voltou agora. Desculpa. Imagine. Eu estava dizendo que esse grupo de trabalho se chama Rede de Atendimento e Proteção à Mulher, começou a atuar em 2018, né, no dia 8 de março de 2018, e já fez um trabalho de boa monta dentro do município, né? Um deles, primeiro, foi a articulação, são 39 órgãos e entidades que fazem parte, porque prestam serviços efetivos de atendimento e de proteção à mulher. Dentre as atividades realizadas, teve todo um trabalho para realização, para elaboração dos fluxogramas da rede de atendimento, né, desde a porta de entrada até os encaminhamentos.
também a cartilha para as mulheres em situação de violência, informando todos os serviços que as mulheres podem acessar. E no ano passado, mesmo em meio à situação de pandemia, nós continuamos trabalhando, articulando um plano municipal de enfrentamento à violência contra as mulheres. E dentro desse plano, que a gente precisa dar continuidade, dentro desse plano, existe a previsão de uma construção, da construção de uma casa-abrigo dentro do município. Agora, a gente precisa ter esse olhar do gestor público e dar também o salto. Não é só propor, apontar aquilo que falta, mas a gente pensar estrategicamente como é que dentro do orçamento do município a gente consegue viabilizar. Porque naquele momento em que foi aprovado no orçamento uma verba para casa-abrigo, foi especificamente de R$200 mil por ano. Dentro do PPA dá R$800 mil. Mas isso é o suficiente para viabilizar uma casa-abrigo dentro do município? Eu creio que não. E acredito até que por isso foi feita a escolha, não sei se eu estou enganada, eu estou falando com a percepção de quem estava de fora, mas foi feita a escolha de oferecer o serviço por meio de convênio. Então, agora é o momento ideal para que essa articulação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência possa se concretizar e que os grupos articulados apresentem esse aspecto como uma necessidade, assim como tem tantos outros que precisam e que podem melhorar dentro do nosso município. Perfeito, eu acho que é importante a gente já lançar, é claro que, inclusive eu estou com uma demanda da minha querida, eu chamo ela de chefa, minha querida chefa Valéria Rodrigues, que é uma demanda justamente da gente trabalhar essa divulgação desse processo de consulta das demandas. E eu acho que é algo que naturalmente isso vai surgir, tem que surgir, né? A gente imagina, até por conta dessa rede de proteção que você citou aí, os grupos estão muito bem organizados, eles estão muito bem articulados, né? Isso contribui muito para você entender as demandas e apresentar. Então, até o dia 30 de abril, a Prefeitura está recebendo demandas dentro de uma consulta pública para o PPA. PPA é o Plano Plurianual do município. Ele é a peça mais a longo prazo que pensa o orçamento. Tá? Então, para quem acompanha as audiências públicas da Câmara, aí sabe o que eu tô dizendo. Tá? E, claro, qualquer dúvida, viu? As pessoas que tiverem alguma dúvida, estamos aqui pelo Parlamento Aberto à disposição para explicar, tá? Porque a gente vai fazer também um processo de divulgação aí em relação a essa questão do período de consulta pública, não só para atendimento das demandas das mulheres, mas também outras demandas que vierem aí, tá? Então, só para deixar registrado isso. Agora, a gente citou o Conepir aqui agora há pouco, né? E também essa questão da interseccionalidade, né? Aliás, eu brinquei com a Lia Mara quando eu fiz a live com ela, né? Porque a palavra transversalidade deu um problema recentemente na Câmara lá, meio... Sim, eu acompanhei. Não consegui entender direito, né? Mas fala um pouquinho dessa interseccionalidade ou transversalidade do tema, que também acaba agregando aí a questão da mulher negra, também a questão LGBT dentro da temática das mulheres. Queria que você falasse um pouquinho como que isso funciona e se o CRAN ele atende dessa maneira também, né? De que maneira ele se articula a partir dessas demandas mais específicas. Sim, eu vou começar ao contrário. O CRAN, ele atende a todas as mulheres e a todas as pessoas que se declaram como tal. Então, nós atendemos mulheres trans também, mulheres lésbicas também e mulheres cis também, né? Não existe... O único recorte é que sejam mulheres e autodeclaradas como tal, né? Agora, em relação a essa visão mais sistêmica da problemática da violência que incide contra as mulheres, né, de todas as vertentes, a gente precisa pensar de modo articulado, porque uma política pública não se faz atendendo apenas uma demanda. E quando você cita, por exemplo, a questão da mulher negra, a gente sabe que
pelos dados históricos e pelos dados econômicos, educativos e etc., as mulheres elas estão sempre numa condição de subalternidade dentro da nossa sociedade. E isso é algo que não é só do Brasil, mas que é tradicional ao longo da história da humanidade. Eu sempre costumava dizer para os meus alunos, né? A gente fez, a humanidade criou uma divisão, né? De um lado, os pais, de outro lado, as mães, né? Que é a divisão sexual do trabalho, né? Então, para as mães, o domínio do matrimônio, para os pais, o domínio do patrimônio. E que são coisas com significados totalmente diferentes, né? E essa visão que coloca a mulher muito ligada a ser a provedora, a ser a cuidadora do lar e o pai a ser o provedor, também está associado muito a essa questão. Então, eu não consigo pensar em alternativas para a superação dessa condição de subalternidade, a não ser pela via da emancipação econômica e intelectual da mulher, educação e trabalho. Né? Isso, para mim, é essencial. Mas isso é muito do meu ponto de vista. Existem pessoas com outras formações que vão considerar outros pontos de vista. E aí, pensando na questão dos negros, dos afrodescendentes do Brasil, nós vamos encontrar também, pelo histórico de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade escravocrata, latifundiária, monocultora, concentradora de terras, nós vamos encontrar também a população afrodescendente numa condição de subalternidade. E aí, cruzando os dois, nós vamos encontrar a mulher negra fazendo parte das escalas mais modestas da sociedade. É muito difícil você encontrar uma mulher negra numa posição de comando. E isso assusta até hoje, porque também existe um padrão que é constituído a partir de um imaginário social que legitima a condição de inferioridade de um ou de outro segmento. Então, é por isso que quando a gente pensa na violência, a violência é uma das manifestações, esse tipo de violência que nós estamos falando aqui, a violência doméstica, é uma das manifestações das diferentes formas de violência. Nós temos a violência institucional, né, que o sujeito ele não consegue ter acesso aos seus direitos e ser bem atendido dentro de uma instituição, e não tem como, porém ele não encontra os instrumentos porque existe algo que está formalizado, que está institucionalizado, que também precisa ser vencido, ligado a uma mentalidade bastante ultrapassada do ponto de vista do quanto a humanidade avançou em termos de direitos, mas que é presente porque faz parte da prática social. Então nós precisamos mudar, pensar as transformações na sociedade de uma forma mais abrangente, de uma forma mais sistêmica e de uma forma mais integrada. Então, eu não consigo pensar em modelos para a superação dessa condição de inferioridade social ou de estar colocado na base de uma escala hierárquica se eu não pensar numa emancipação econômica, se eu não pensar numa emancipação intelectual, social e política. Então, a economia, para mim, a economia é a base, é a estrutura da sociedade. A partir do momento em que as questões econômicas elas estão um pouco mais sedimentadas, solidificadas, é possível pensar também em outros acessos. Mas não dá para parar e dizer agora eu vou pensar na questão econômica, amanhã eu vou pensar na questão política e daqui a 10 anos eu vou pensar na questão social. Porque o sujeito ele está vivendo naquele momento e ele tem todas as necessidades naquele momento. E é isso, esse é o papel do gestor público, né? A política pública, o espaço do Estado existe para isso, para resolver aquilo que o cidadão comum sozinho não é capaz de resolver. Por isso é que nós temos pessoas tão qualificadas, tão especializadas, ocupando esses lugares de comando e a gente conta com elas para superar esse estado de estagnação que nós estamos vivendo. Sensacional. Eu tô pensando até recomeçar daqui a pouco uma nova live para falar só sobre isso do que você está trazendo, que eu acho que é fundamental, essa coisa que essa palavra, né, quando a gente fala da materialidade, né, que as coisas estão acontecendo agora, ele precisa comer, ela, né,
precisa comer agora, ela precisa viver agora, ela precisa ser protegida agora. Não dá para ser depois, né? Não tem como. E outra coisa que eu acho muito interessante é quando você estabelece essa questão do homem enquanto defensor do patrimônio, ou seja, dos bens materiais, dos né? bens materiais, né? Ou vamos colocar assim, né? Da propriedade privada, né? Em outras palavras, né? Da propriedade privada, e a mulher acaba tendo esse papel subalterno, né? Dentro desse processo aí de propriedade e trabalho e educação. É sensacional. Olha, deixa eu ler aqui alguns comentários que também estão indo nessa linha aqui. A K Paulista fala assim, ó, conhecer a história é a única maneira de encontrar soluções para um futuro mais inclusivo, sem dúvida. A Elisete está falando, o que eu gostaria de ter falado aqui com as minhas palavras e acabei não encontrando a palavra correta, mas ó, ouvir a Marilda é sempre uma aula e com uma linguagem simples e esclarecedora. Alô, alô, Brasil. Elisete, estou junto com você nessa, viu? Porque realmente senti a mesma questão que você está colocando. E a Aldelise também mandando aqui uns coraçõezinhos para nós. A Aldelise que trabalhou também junto com você. E aí, Marilda, eu não teria como fazer uma live com você aqui sem deixar de explorar um pouco esse seu lado historiadora, que afinal é a sua formação, né? E aí eu queria que você, dentro daquilo que você já estudou, daquilo que você já atuou, que momento histórico que nós estamos vivendo, né? É duro a gente falar de história enquanto se vive ela, né? É claro que sempre a gente precisa de um certo distanciamento para tentar entender onde estamos, mas que momento que nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que tantas conquistas são apresentadas, e por outro lado, às vezes você vê o pessoal tendo que fazer campanha contra, como que eu vi outro dia, assédio à inteligência artificial, porque a maioria das inteligências artificiais são vozes femininas e elas sofrem assédio, sendo inteligência artificial. Eu achei isso uma coisa, uma bizarrice do nosso tempo. Eu queria que você falasse quais são os elementos que a gente pode ter para tentar identificar o momento que nós estamos vivendo hoje, com tantas contradições, com tantos desafios e também contra-ofensivas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esses avanços, a gente tem contra-ofensivas aí gigantescas, né? Tanto na questão da violência, da própria... o próprio governo, né, hoje o governo central do Brasil tem uma visão em relação ao papel da mulher muito complicado também. Então, que você falasse um pouquinho sobre isso. Nossa, que pergunta, não? Essa é a pergunta. Acho que, assim, historicamente, nós vivemos nessa era contemporânea, porém, essa era contemporânea se iniciou lá atrás com a Revolução Francesa, isso em 1789, então lá se vai muito tempo, tanto que um grande historiador, o Eric Hobsbawm, depois ele subdividiu esse período contemporâneo, né? E aí trouxe a era dos impérios e agora a era que nós vivemos, que ele chamou de era dos extremos, né? É por conta de mais de 100 guerras ocorridas ao longo do século XX, então ele chamou de era dos extremos, e essa era dos extremos é muito interessante porque ele fazia uma aproximação com as ideologias que permearam o século XX, né? A ideologia nazista, fascista, essa percepção, né, tão excludente da organização do poder e da organização da sociedade. E, estranhamente, nós vemos renascer essas formas de pensar, que são formas extremamente autoritárias. Mas muitos historiadores, não todos, mas muitos historiadores, identificam que momentos de muito conflito social é sempre o resultado de um momento de uma crise econômica. Então, quando a economia vai bem,
os conflitos tendem a diminuir. Quando a economia vai mal, os conflitos tendem a aumentar. Por quê? Porque aquilo que existe não existe em quantidade para todos, né? Mas aí a gente entraria por um outro caminho. Então eu vejo por um lado, eu vejo a retomada de modelos ideológicos do final do século XIX, do começo do século XX, 100 anos depois, assim, muito atônita, eu vejo isso. Vejo um avanço imenso em toda a questão do direito, em toda a questão da justiça. Hoje nós temos todos os nossos direitos estão garantidos por lei. Mas contraditoriamente, isso numa percepção muito pessoal, mas contraditoriamente nós temos uma certa distância entre o que é a política de Estado e o que é a política de governo. Então, muitas vezes nós podemos observar que na política de Estado os direitos estão garantidos. E na política de governo, muitas vezes esses direitos não se concretizam. Que eu acho que é uma questão para a gente pensar, porque o ideal é que caminhem juntos, numa única linha, porque senão você tem uma prática contraditória a uma lei. Aí você tem aquilo que os profissionais do direito chamam de anomia. A lei existe, mas ela não é cumprida, ou é cumprida ao contrário, né? Tem esse aspecto também que eu acho muito interessante para pensar o nosso tempo. E a gente vive um momento inusitado em que primeiro a gente viveu o seguinte momento, né? Proximidade física não significava proximidade social. Eu podia estar ao lado de uma pessoa durante anos e pertencer a um outro rol social do qual ele não fazia parte, do qual ele ou ela estariam excluídos. Hoje nós temos o contrário, né? O distanciamento físico não significa o distanciamento social. Então nós temos uma tecnologia que oportuniza um contato permanente e que inclusive modificou até o padrão dos próprios movimentos sociais. Porque até a década de 80, para organizar um movimento social era necessário que as pessoas estivessem ali presentes e que alinhassem a sua forma de pensar, o seu discurso, os seus objetivos. Hoje não. Hoje as pautas elas são mais coletivas, mais abrangentes, as pessoas se organizam e se reúnem em grupos de WhatsApp, em grupos dentro do Facebook, Instagram, etc., e outras redes e outras mídias sociais, definem uma pauta e lutam por essa pauta, muitas vezes até sem nunca terem se encontrado na rua. Então, é uma nova feição também dos movimentos sociais. E que isso potencializa, nesse momento de tanta restrição que a gente está vivendo, isso potencializa a continuidade do processo de mudança e a continuidade de um ativismo político mesmo, né? Que é sempre tão necessário, né? E que também, além de necessário, deve ser responsável, né? Porque não basta desconstruir, é necessário sempre fazer um movimento inverso ao mesmo tempo. Na medida em que eu estou desconstruindo algo, eu estou construindo algo novo, né? E num sentido positivo. Que bacana, perfeito. Nossa, aqui o pessoal tá falando aqui várias coisas e eu só vou concordar, ó. A Liamara falando que é super fã sua e que você nos representa, né? No caso, ela falando a Liamara enquanto mulher, né, sendo representada. A Aldelise fala que eu ouço a Marilda e fico arrepiada, um mar de conhecimento, coerência e credibilidade. E o Adilson Abreu falando aqui, ó, parabéns pelas belíssimas explanações. Muito obrigado, viu, Marilda? Eu a hora que sabia que ia entrevistar você, eu falei, não, eu vou ter que uma hora puxar algo um pouco mais teórico, porque é importante que a Marilda venha sempre fazer essa conexão entre o que temos aí já de teoria, né, de teses, de síntese, vamos colocar assim, né, para a gente poder refletir o nosso tempo, né. E aí, para a gente, já estamos infelizmente quase encerrando a live, queria que você só passasse um pouco o contato do CRAM, como que as pessoas fazem para acessar, e deixasse uma mensagem final aí para a gente já ir encerrando a nossa live aqui. Só um instante aqui que eu anotei, eu ainda não sei o endereço de cor, mas eu
Sabe, né? A gente só vem para o lugar. Olha, o CRAM, ele continua de portas abertas, mas por conta de algumas restrições impostas nesse momento específico que nós estamos vivendo, nós temos preferencialmente orientado que o primeiro contato, o primeiro atendimento seja presencial e depois nós continuamos o atendimento pelo telefone e por outros meios. Então, o CRAM fica aqui no Jardim Nova América, na Rua Coronel João Mendes Pereira de Almeida, número 232. O serviço ele pode ser acessado das 8 da manhã até as 17 horas, e nós estamos aqui com a nossa equipe toda pronta para fazer esse atendimento. Olha, tem mais mensagens que eu preciso ler. Ó. A K Paulista falando aqui, que live incrível, você é maravilhosa. O João Scarpa, meu querido amigo João Scarpa. Ó, Marilda, uma querida, parabéns pela nova missão, temos certeza que você está fazendo um ótimo trabalho. E aí, essas mensagens para você. Marilda, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em atender o nosso convite. Sempre um prazer enorme em falar contigo, em poder ter essa conversa aberta aí, e ter todas essas informações tão importantes aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você, ao Parlamento Aberto, agradeço a todos que me acompanharam aqui, que mandaram as mensagens. Eu estou participando aqui pelo celular, eu não consigo ver essas mensagens no momento, mas agradeço muito, agradeço também a equipe aqui do CRAM, que está dando um suporte maravilhoso, fui super bem acolhida, um beijo para todas, vamos continuar em frente e vamos continuar apresentando propostas no sentido de uma transformação e de uma intensificação de alguns serviços que já vêm sendo feitos, esperando que a pandemia acabe, para que a gente possa realizar os trabalhos que eram realizados anteriormente, os grupos, o atendimento constante, né, para todos os momentos em que as mulheres necessitam. Mas nós estamos aqui, estamos à disposição, se precisarem de orientação sociojurídica, se necessitarem de atendimento psicossocial, que venham até o CRAM ou que telefonem para o CRAM, que nós estamos aqui à disposição. Qual que é o telefone do CRAM? Você tem marcado aí? Não falei, né? 3433 7022. 3433 7022. 22. Certo. Perfeito. Marilda, muito obrigado. Lembrando que essa live, pessoal, a Zaira está mandando aqui também excelente apresentação. Essa live fica disponível aqui no nosso Instagram do Parlamento Aberto. Eu convido a vocês que não seguem a gente ainda, o perfil, por favor, siga aqui, que sempre estamos trazendo novos conteúdos. Mas ela também vai ter uma matéria no site da Câmara, no câmarapiracicaba.sp.gov.br, e também ela vai para o nosso canal no YouTube. Você pode também acessar a live completa lá, ela fica lá também disponível no canal do Departamento de Comunicação e lá no YouTube. Marilda, um beijo enorme para você, parabéns pelo trabalho, e como eu falo para todos os nossos entrevistados, use máscara, use álcool gel, cuide da saúde e que venha a vacina logo aí para todo mundo poder se encontrar novamente e fazer aí todos os eventos que a gente sempre participou, tá? Um beijão, viu? Tchau, tchau. Beijo. Obrigada a todos, a todas e a todos.